Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que você vai fazer a inscrição no vestibular da UEL, qual cota que você deve escolher e que mais se enquadra para o seu perfil e que vai te ajudar nesse processo. Também os perfis de candidatos e qual período que é ideal para você, que vai te facilitar a entrar mais fácil no vestibular. E ainda eu vou te dar algumas dicas de como que você transfere de uma faculdade particular para a pública ou de uma pública para outra, como que você consegue entrar em uma universidade que tem menos concorrência e se transferir para uma que é muito concorrente, e ainda vou tirar várias dúvidas sobre o vestibular e inscrição. Se você ficou interessado nesse material, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa um like e ativa o sininho para você ficar sabendo sobre mais vídeos sobre o vestibular da UEL, história, entre outros assuntos. Fechou? A gente se vê no final do vídeo. Mas primeiramente eu quero tratar um pouco da ansiedade de vocês, porque abriu as inscrições e eu disse para você não se inscrever no primeiro dia. Eu espero que você não tenha feito isso. O ideal seria que você nem tivesse feito a inscrição até hoje, porque hoje eu vou passar as dicas até do jeito certo de você fazer a inscrição. Principalmente nós vamos falar sobre cotas, o período que você deve selecionar de curso e também dar algumas informações sobre as cotas, porque às vezes não, a maioria de vocês tem direito a algumas cotas e você nem sabe. E aí eu também vou esclarecer algumas dúvidas sobre o que é cota, como que funciona, tudo isso durante a aula. E aí no final, como que eu fiz um conteúdo mais enxugado, eu quero deixar mais para vocês tirarem dúvidas sobre o vestibular, sobre a inscrição, sobre como que é a seleção, primeira convocação, segunda, o que vocês quiserem perguntar, beleza? Então vamos lá. O slide já está lá no Drive. Para quem não tem acesso ao link do Drive, eu vou colocar aqui o QR Code, é só você escanear que já vai passar lá, tá bom? Como que é a aula 7, só você procurar lá a aula 7 no Drive que vai ser esse slide aqui, tudo bem? Então o que a gente vai falar hoje? Sobre a inscrição do vestibular, desculpa que eu apaguei aqui e continuou. Quais são as cotas, o que elas são, qual período que você deve escolher, qual cota que você deve escolher e no final a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Eu sou o professor Daniel, para muitos aqui que já me conhecem, mas para quem não me conhece, sou professor de História, trabalho aqui no cursinho desde 2018 e nesse ano só estou nas interaulas, não estou nas aulas regulares. Se você quiser, escaneie o QR Code para você ter acesso aos slides, caso você ainda não tenha acesso, tá bom? Se você já tem acesso, é só você entrar lá na pasta e você consegue acompanhar a aula sem precisar ficar copiando, sem precisar ficar tirando foto. Tudo bem? Conseguiu? Deu certo? Então vamos lá. Seguinte, inscrição do vestibular. Todo mundo aqui sabe que as inscrições começaram no dia 1 de julho, ou seja, 2 dias atrás, e elas vão até o dia 14 de agosto, onde que você faz isso no site da COPES da UEL. Qual que é o site? www.copes.uel.br. Se você já está com o slide aí aberto, é só você clicar aqui na tela e ele já vai te mandar direto para o site. Tudo bem? Mas lembra, para você fazer a sua inscrição para o vestibular, você deve ter um cadastro no site da COPES. Você vai colocar suas informações, CPF, criar uma senha e a partir desse CPF, dessa senha, que você vai ver como que está a situação da sua inscrição. Se foi paga a taxa de inscrição, se foi homologada a sua inscrição. Quando você for aprovado, você vai conseguir fazer a matrícula a partir desse cadastro, tá? Professor, fiz e esqueci a senha. E agora? Você vai entrar no mesmo site, colocar o seu CPF e colocar a informação. Esqueci minha senha, ele vai te mandar um e-mail e aí você vai recuperar sua senha, beleza? Sem desespero. Tranquilo? E se você ficar desesperado quando tiver saído o resultado, manda mensagem pra gente que a gente ajuda e te lembra dessa informação, tá bom? E cuidado, pelo amor de Deus. Você que fez o pedido de taxa de isenção lá do vestibular, você também tem que fazer inscrição para o vestibular, porque você pediu para não pagar. Agora você tem que se inscrever para valer aquele seu pedido de não pagar. Então, mesmo que você tenha sido aprovado na isenção do vestibular, você deve fazer a inscrição. Fala, campeão. Não precisa pagar agora. Vamos esperar homologar e aí provavelmente você vai entrar no site e ele já vai disponibilizar a informação que já está liberado, entendeu? Daqui a pouco eu confiro com você. Você sabe? 6 de agosto? Até o final lá do processo no site já vai atualizar a informação. Tudo bem? Mais alguma dúvida sobre isso? Fala.
Já saiu o resultado, se eu não me engano, no próprio site da COPS. Se você entrar lá no Vestibular UEL 2026, vai aparecer lá editais e aí vai estar escrito lá resultado, pedido de taxa de isenção CadÚnico. Você entra no link e daí você procura o seu nome. Se o seu nome estiver lá, quer dizer que foi aprovado. E aí, quando você fizer essa inscrição, repete os seus dados, CPF, nome completo, e aí vai já homologar que você não precisa pagar a inscrição, ou senão você vai ganhar um desconto. Tudo bem? O sistema já vai corrigindo. Tranquilo? Aqui, ó, o site que eu falei, qual que é a aba de entrada para você fazer o cadastro. É desse jeitinho. Ou você já tem um cadastro e coloca o seu CPF e a senha, ou você vai criar um novo cadastro. Tudo bem? Quando você for aprovado no vestibular, porque isso vai acontecer, amém, irmão? Você vai entrar no site do mesmo jeitinho, só vai mudar a parte de cima. Vai estar escrito pré-matrícula, CPF e senha. Você vai usar o mesmo cadastro, tá? Já vai imaginando aí, realizando seu sonho. Agora, o que são cotas? Quando a gente fala sobre cotas, vem 3 principais perguntas, que são: as cotas são justas? Isso daí você escuta muito na internet, principalmente em churrasco de família. Como assim? A gente separa a sociedade? Algumas pessoas têm direito a entrar na universidade e as outras não. Segunda pergunta, para que servem as cotas? E terceiro, deve ou não usar as cotas? Eu conheço várias pessoas que têm direito à cota e ela fala assim, não vou me inscrever em cota porque eu tenho a mesma capacidade do que o outro, então eu não vou usar isso. Vocês já ouviram essas perguntas ou esses comentários? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já refletiu sobre isso e já ficou com dúvida. E aí eu quero explicar isso para vocês de uma maneira um pouco mais clara e também para te deixar seguro sobre essa sua escolha. Porque não adianta você fazer algo só porque dizem que para você que é bom ou que é ruim. Eu quero te trazer informações sobre isso. Primeira coisa, cotas, o que elas são, para que elas servem? Primeira informação, você tem que saber que as cotas são uma política recente na história brasileira. A Universidade Estadual de Londrina, se eu não me engano, ela é a segunda universidade do país que começou a trabalhar com cotas, principalmente para a população negra. É uma das primeiras. Isso sem ser obrigatório. A própria universidade decidiu colocar essa proposta de cotas. Mas o que ela é? Como que ela funciona? Então vamos lá. Imagina assim, nós todos estamos numa corrida tentando entrar na faculdade. E aí eu quero deixar muito claro para vocês uma coisa. Nós não somos iguais. Eu sei que ideologicamente, filosoficamente, nós buscamos tratar isso na filosofia e na sociedade, que todos nós somos iguais, que todos nós temos os mesmos direitos, mas isso é uma mentira e isso não funciona na realidade. Porque nós aqui na sala, nós não somos iguais. Vamos fazer uma disputa, vamos fazer um quiz. Vou colocar 50 perguntas de histórias contra todos vocês. Quem que vai ganhar? Eu. Por quê? Porque eu sou professor de história, faço mestrado em história, meu trabalho é esse, eu trabalho com isso há muito tempo. Certo? Só que isso se respalda em vários outros pontos. Por quê? A minha formação, o local que eu vim, o tempo que eu dediquei para isso. No vestibular é a mesma coisa. Você que veio de uma escola pública, você que tem que estudar no cursinho público, gratuito, que vem de busão, que tem que trampar, vem direto pra cá, você não tem as mesmas condições e não tem o mesmo histórico do cara da particular. Exemplo, eu sou professor de escola pública e eu sou professor de escola particular. Eu dou aula para os Enzos e eu dou aula para os Caleb doido da cabeça. Já aprende, tá? Todo nome bíblico, toda criança que nasce com nome bíblico, ela vem atribulada da cabeça. Não presta. E eu digo isso por experiência própria, porque eu sou Daniel. Não coloque o nome do seu filho de nome bíblico, que ele já vem com instalado lá o azelelé no corpo. Os Enzo. Eu tenho um Enzo na minha sala, que ele é terrível. Ele não presta atenção em nada. Ele não estuda nada. Só que se eu colocar um Picasso e um Miró pra ele, ele sabe diferenciar os dois. Não é porque ele estudou. Não é porque ele é muito letrado na parte da arte, não. É porque na casa dele, ele tem um quadro gigantesco do Miró, e toda vez que alguém visita a casa dele, fala assim, nossa, olha o Picasso. E aí virou uma piada na família dele. Eu vou dar aula sobre Grécia Antiga, eu mostro umas imagens, ele, professor, eu já fui aí, esse lugar aí, não é Atenas? Eu já fui lá.
Eu mostro uma imagem do Louvre e ele, nossa, professor, esse museu é muito chato, fiquei umas 6 horas lá dentro. Esse moleque, quando ele fizer o vestibular, ele não vai fazer igual você, que dedicou 5 horas para entender um conteúdo contemporâneo. Ele não, ele viveu aquilo. Ele experimentou. E daqui a 8 anos, quando ele quiser fazer o vestibular, o desgraçado vai passar sem estudar. Porque as condições de experiência de vida dele trouxeram um aprendizado diferente do nosso, onde que nós aprendemos através do abstrato e da teoria. Ele aprende através da prática. É um capital cultural diferente do nosso, totalmente diferente. Eu descobri o que era Miró quando eu estava fazendo pré-vestibular. Picasso eu já até conhecia. Mas o moleque com 11 anos, 10 anos, ele já sabe diferenciar. Então nós não estamos iguais. Nós não somos iguais. A sua capacidade de vários conhecimentos é diferente da das outras pessoas. E o que é a política de cotas? É tentar trabalhar para diminuir as desigualdades, não no sentido social, mas no sentido de oportunidade. Porque até então, uma pessoa de um grupo específico não tinha a oportunidade de ocupar um espaço de que aquelas outras pessoas. Se fosse há 30 anos atrás, sem a política de cotas, não ia acontecer de você disputar por igual e um dia entrar na universidade. O que ia acontecer? O seu filho ia continuar tendo as condições precárias que os seus pais te condicionaram. Não porque os seus pais não puderam oferecer algo para vocês, mas que eles não tiveram a oportunidade para isso. Na minha família, a minha geração é a primeira que entra na faculdade. Eu tenho certeza que quando eu tiver filhos, eu espero que eu dê uma educação boa o suficiente para que ele não precise das cotas. Porque é isso que acontece na prática. Dos casos de pessoas que são aprovadas no vestibular por cota, a próxima geração, 70% dos casos não usa cota. Ou seja, eu que entrei por cota, eu tenho 70% de chance do meu filho não precisar da cota para entrar na faculdade. Por quê? Eu fui o primeiro a ter oportunidade. Essa oportunidade vai fazer com que o meu filho tenha oportunidade sem precisar da política de cotas. Então é meio que, o primeiro. Abriu a porteira, agora toda a sua família, toda a sua descendência vai começar a entrar. Viu como que é um pouco mais elaborado? E pensa, nós não somos iguais. Tira esse mito da sua cabeça. O que nós buscamos é igualdade de oportunidade, para que você um dia entre para fazer medicina. Se você entrar no curso de medicina e você não conseguir entender, se você não se sentir realizado, beleza. Agora, é zoado a gente só ter 1% da sociedade que pode tentar. E os outros 99% só fica na vontade. Ou nem tem a possibilidade de querer. Essa é a ideia da política de cotas. Mas como que isso é feito na prática? Eu vou tirar a vaga do cara que é ampla concorrência para dar para quem é escola pública, para quem é negro? Não. E é aí que vem um pulo do gato. A maior pegadinha que tem na internet. O pessoal fala assim, é porque o cara ele faz a prova, acerta metade, ele passa no lugar do outro cara que estudou muito mais. Isso é mentira. Por quê? Vou mostrar para vocês uma ilustração, tá? Mas isso é o que funcionou na prática. Imagina que o curso de Direito ele tinha 30 vagas. Quando começaram a se trabalhar com política de cotas, pensaram assim, a gente entra na sala, só tem Enzo. Todo mundo vindo lá dos colégios mais ricos aqui da cidade de Londrina. Eu nunca vi um moleque de escola pública aqui, nunca vi um negro aqui nessa sala. O que a gente vai fazer? Vamos colocar essas pessoas aqui. 10%, no mínimo. A gente vai tirar 3 vagas dessas 30 para colocar pessoas negras? Não. A gente vai acrescentar mais 3 vagas. Então a política de cotas é um incentivo federal para incluir um grupo social a mais nas vagas. As universidades ganharam mais vagas a partir disso. Então ganharam mais 3 vagas para a escola pública, ganharam mais 3 vagas para negros de escola pública, ganharam mais 2 vagas para somente negros, ganharam mais 2 vagas para quem é deficiente. Então nós acrescentamos as vagas para esse grupo social. Então não cai nesse discurso de é porque tal pessoa, só porque ela nasceu com uma cor de pele, ela entrou no meu lugar. Não. As suas vagas continuam as mesmas. Nós só acrescentamos mais para que outras pessoas que não sejam iguais a você também possam entrar na faculdade. Fez sentido? Tranquilo? Alguma dúvida? Não?
Eu poderia fazer uma aula inteira só sobre isso, que pode ser até tema de redação, mas hoje a gente não vai aprofundar tanto, eu já falei demais. Então, o que elas são na prática? Definição: é uma política federal voltada para a inclusão e acesso ao ensino superior. Como que ela é aplicada? As cotas incluem vagas a mais para esses grupos sociais terem acesso. Mas aí eu vou esclarecer mais uma coisa. Se eu disse que 10%, vamos se dizer aqui no vestibular, é para pessoas de escola pública, quer dizer que só 10% da turma vai ser pessoa de escola pública? Eu espero que não. Como assim eu espero que não? 10% é o mínimo. Você que se candidatou para a escola pública, sua nota de corte imagina que é 27. Você foi tão bem na prova, você estudou tão bem que você tirou 45. Você passou da nota de corte até do universal. E aí lá dos universais, você foi melhor do que eles, daqueles 30 primeiros que iriam pegar a vaga. O que acontece na prática? Você vai entrar na cota de universal. E aquela sua vaga de escola pública vai para uma pessoa que não bateu a nota de corte lá do universal. Ela vai entrar na nota de corte do público. E é por isso que em vários cursos você vai ver que tem mais pessoas negras, que tem mais pessoas de escola pública. Porque nós temos a política mínima de 10% de escola pública, 10% de escola pública negra, 5% de pessoa negra, 5% para pessoa deficiente. A gente tem que garantir que essas pessoas entrem. Não quer dizer que só 5% vai entrar. Mas em vários casos, o vestibular da UEL, ele era desleal. Porque a pessoa ela fazia a prova. Ela ia mal, porque ela não conseguia bater a nota de corte. E aí o curso tinha 30 vagas. Só que só 10 pessoas bateram a nota de corte, bateram os critérios, só 10 pessoas entravam no curso. Isso mudou nesse ano, que a UEL mudou a nota de corte. Se vocês quiserem, até explico um pouquinho mais. Mas tem muito curso que a nota de corte vai ser 1. Você só não precisa zerar a prova. Daqui a pouco eu explico com mais detalhes. Isso daqui nem era o tema da aula de hoje, mas eu vou acabar falando. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Então, ó, vamos desmistificar. É uma garantia de acesso mínimo, não uma limitação. Na prática, a gente tem no mínimo uma turma que deverá ter 10% de alunos de escola pública, podendo ter mais. Então, no mínimo, você vai encontrar no seu curso 10% de pessoas de escola pública. Se essas pessoas que concorreram para a escola pública tiveram um desempenho acima dos candidatos de ampla concorrência universal, ele vai entrar na vaga de universal de ampla concorrência. Por isso que várias pessoas se inscrevem em cota pública e aí chega no processo lá de resultado do vestibular, ela tá na lista do universal. Não é que ela se inscreveu como universal, é que ela entrou na vaga da ampla concorrência. Conseguiram entender? E não cai nessa ideia de, é 5% de vagas, eu vou me inscrever na que tem mais porcentagem de vaga. Não, você tá sendo burro. Você tem que se inscrever no menor porcentagem de vaga. Por quê? A concorrência vai ser menor, portanto, a sua possibilidade de entrar vai ser maior. Tranquilo? E eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Alteração da cota se sua nota for superior aos aprovados na universal. Você ingressa como universal e deixa sua vaga para outra pessoa inscrita na sua cota. Tranquilo? Continuando. Quais cotas existem? Eu vou deixar só um breve resumo, tá? Depois eu posso tirar dúvidas de vocês sobre isso. E tem duas delas que eu quero dar mais atenção, tá? Universal, ou também chamada de ampla concorrência. Os alunos de ampla concorrência que frequentaram o ensino particular no fundamental ou médio. Isso, se aparecer no seu histórico escolar um mês matriculado no colégio particular, você vai estar na ampla concorrência. Você já não entra mais no público. Você já não entra na escola pública. Só vou deixar duas informações. Primeiro, são os 4 últimos anos do ensino fundamental, ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º, e também os últimos 4 anos do ensino médio. 1º, 2º, 3º e quem faz o 4º ano do ensino médio. Porém, todavia, entretanto, se você participou de uma escola particular privada e você tinha a bolsa integral naquela instituição, quando você estudou nela, você ainda pode entrar na escola pública, tá? Então, a exceção, bolsa integral pode ir para a pública. Ah, professor, eu fiz o 5º aninho, eu fiz a 4ª série na escola particular.
Eu posso me inscrever na pública? Pode, porque lembra, são os 4 últimos anos do fundamental e os 4 últimos anos do ensino médio. Oi, deu um errozinho no vídeo e aí eu vou continuar explicando para vocês agora. A inscrição de escola pública você pode dos 4 últimos anos do fundamental, ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º, e também os 4 últimos anos do ensino médio. 1º, 2º, 3º ano e caso você tenha feito 4º ano também completo no ensino público. Caso você tenha sido bolsista em uma escola particular integral, você pode se inscrever nessa bolsa também. Agora, se você teve bolsa parcial, aí você já não pode. O segundo grupo de cotas que eu queria explicar para vocês é a cota de deficientes. E a UEL ela tem uma resolução que foi publicada recentemente, que é a 2024-044, e ela vai falar sobre quais são esses critérios. O link dessa resolução eu vou deixar na descrição, mas antes de você clicar no link, deixa um like, se inscreve aqui no canal para você ficar tendo notificações sobre outros vídeos sobre o vestibular da UEL, história e afins, beleza? Continue com a explicação que eu vou falar sobre algumas das características que a UEL considera como um candidato que pode entrar como cota de deficiente. Tudo bem? O meu irmão fez vestibular. Meu irmão fez o Enem, passou pelo ProUni, pagou uma faculdade particular e terminou ela. Se o meu irmão tivesse conhecimento que a UEL oferece cota para pessoas com deficiência e de que ele se enquadraria como deficiência, ele entraria na UEL e ele não pagaria para fazer faculdade. Quando que o meu irmão descobriu que ele tem deficiência? Quando ele foi buscar um emprego, o cara do RH olhou para ele e falou assim, você tem dificuldade de visão? Eu falei assim, eu não enxergo quase nada nesse olho, eu só vejo vulto. Eu falei assim, então por que você está se inscrevendo para essa vaga como ampla concorrência, se você é deficiente? Aí meu irmão travou. Eu sou deficiente? E aí ele conseguiu várias oportunidades. Meu irmão não paga IPVA, meu irmão não paga IPTU, meu irmão ele tem vários benefícios por conta disso. Então, tem várias coisas que acontecem do nosso cotidiano que às vezes você tem direito e você não tem essa informação. Por isso que eu tenho que deixar uma aula clara só sobre isso. Isso vai te ajudar para a vida inteira. Tudo bem? Continuando. Visão monocular vai trazer mais informações. Deficiência mental. E aqui, ó, já é um termo meio merda. Mas continuando. Ele vai trazer vários condicionantes aqui, ó. Quais elas? Áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades. E aqui vem um detalhe. Pessoas com neurodivergência, pessoas autistas, elas entram nessa parte de cota. Se você conhece alguém que é autista, ela tem direito à cota de deficiente. Tá bom? Transtorno de espectro autista, deficiências persistentes, clinicamente significativas. Então, se você tem algum laudo psiquiátrico que te ajude nesse processo, faça inscrição como deficiente, tá bom? Só uma informação, tá? Nos últimos anos, a UEL teve cerca de 16 mil inscritos no último vestibular. Desses 16 mil inscritos, menos de 600 colocaram como inscrição cota de deficiente. Ou seja, se você se inscrever na cota de deficiente, sua chance de entrar na UEL é praticamente 100%. Se você está estudando aqui no cursinho do jeito certo. Então, vê se você se enquadra nessas cotas e faça a inscrição nessa cota. Por isso que eu coloquei ela como segunda aqui na minha explicação. Porque a cota de deficiência ela é esquecida quando você vai fazer o vestibular, quando você vai se inscrever. E ela é muito importante para várias pessoas. Tá bom? Depois olha com calma para ver se você se enquadra nesses critérios. Tudo bem? Quais outras cotas? Escola pública e negro. Quem que se enquadra? Pessoa que integralmente teve a formação no Fundamental 2 e no ensino médio e ela se autodeclara como negra ou parda. Daqui a pouco eu vou explicar isso com mais detalhe quando eu falar sobre só a negra. Observação. Para quem teve bolsa no colégio particular integral, pode se inscrever nessa. Segunda, escola pública. Formação integral no Fundamental 2 e no ensino médio, independente da cor. Nós utilizamos o termo etnia na área de ciências humanas, mas o vestibular ainda insiste em perguntar para você qual que é a sua cor. Tá? E eu já vou começar a discutir sobre isso agora, que é a última cota. Negro e pardo. Autodeclarado em formação particular, sujeito à avaliação de heteroidentificação. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você está andando na rua, passeando no shopping, numa praça,
e você encontra uma pessoa, olhou para essa pessoa, como que você define se essa pessoa é negra ou parda? Qual que é a primeira característica que vem na sua cabeça? Tipo assim, olhei para a pessoa, ela é negra. Cabelo, cor, traço. Vou deixar bem claro aqui para vocês, o que define a etnia da pessoa não é a cor da pele. Você pode nascer branco, parecendo a parede aqui do cursinho, mas você não é branco. Exemplo, uma pessoa negra, de família negra, que quando nasceu albino, essa pessoa vira branca? Ser negro não é só ter pele escura. Ser pardo também não é só ter pele escura ou pele meio clara, cafezinho com leite. O que define uma pessoa ser negra? O que define uma pessoa ser parda? Ela ter traços fenótipos e ela principalmente ter traços sanguíneos de origem negra ou parda. No colégio particular que eu dou aula, eu tenho, não é um aluno meu, ele é um aluno do infantil. O pai dele, ele é branco, ruivo. A mãe dele é negra de cabelo crespo. O menino nasceu negro, só que com cabelo ruivo. Eu já vi professoras na escola chamando ele de branco, só porque ele tem cabelo ruivo. E o moleque é pretinho. A mãe dele pretinha. E chamou ele de branco. Se ele for pra Europa, ele não vai ser chamado de branco. Vão falar que ele é um negro que só pintou o cabelo. Isso na prática. Se você sair daqui do Brasil, aqui da sala, todo mundo aqui é considerado negro. Para ser mais específico, latino. Porque você não é europeu, você pode ser descendente italiano, mas você nasceu no Brasil. Você não é considerado igual a eles. E aí vem um ponto principal. No vestibular, tá escrito lá cota de negro. Mas quando você vai ler a cota de negro, tá escrito pessoas autodeclaradas negras e pardas. O Brasil é o único país do mundo que usa o termo pardo. Tanto que quando o IBGE vai fazer pergunta na sua casa, o censo, ele vai perguntar assim, você se declara como pardo ou negro? Você coloca pardo. Só que no levantamento de dados do IBGE, vai colocar que você é negro. Porque o IBGE ele não é feito só para o Brasil, ele é feito para o mundo inteiro. É por isso que mais de 50% da população é autodeclarada negra. Porque as pessoas têm pele escura, só que têm vergonha de se chamar de negro. Lembra que eu falei do meu irmão? Meu irmão tem pele retinta. Meu irmão é o cara mais racista que eu conheço. Pretinho, pretinho. Barba dele é pipoquinha. E ele é racista. E você chama ele de negro e ele fica incomodado. Não, eu sou pardo. Nós tivemos uma cultura de ensinamento de que ser negro é ruim aqui no Brasil. É hoje que isso está sendo desconstruído. E até quando a gente fala isso, eu sou até como lacração. Mas pensa assim, meu. Se a sua família, se o seu pai, até mesmo segunda geração, seu avô, ele é negro, de pele retinta, você pode se inscrever como pardo, você vai levar uma foto do seu parente e vai passar pela banca de heteroidentificação. Ano passado eu tive uma aluna minha que ela é mestiça, de família asiática com africana. Ela se inscreveu, na banca de heteroidentificação botaram todo mundo numa sala. Olharam para ela que ela tinha o olho um pouquinho puxado, a pele parda e falaram que ela não era. Ela entrou com recurso e aí fizeram a banca individual, ou seja, falaram com ela no particular. E ela contou a história dela. Olha, eu sou uma pessoa tal, a minha mãe teve relação com um cara tal, etc, etc, esse daqui é meu pai. Passaram ela na cota de parda. Por quê? Lembra que eu disse? É uma construção histórico-genética. Não é você impressa aqui, eu vou olhar sua cara e falar que você é branco ou preto ou não sei o quê. Não. Por isso que tem uma banca de avaliação. Tudo bem? E a banca de avaliação heteroidentificação não é para saber se você é hétero. É para saber se você é diferente no processo de cotas, tá? Se você se enquadra como negro ou pardo. Tudo bem? Tranquilo? E se o Matheus do BBB passou na cota de negro sem ser negro, você que tem direito a isso tem que se inscrever. Pelo amor de Deus, porque senão esse safado vai entrar no teu lugar. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza? Fez sentido na cabecinha de vocês? É bom que vocês já aprendem já sobre letramento racial. Continuando. Agora, porcentagem das vagas. 5% das vagas para pessoas autodeclaradas deficientes. Nós temos 10% para a escola pública, que teve formação na escola pública e não se enquadra como negro ou pardo.
Nós temos escola pública negro e pardo, com 10% das vagas também. Pessoas negras e pardas que tiveram formação em colégio particular são 5%. E nós temos praticamente 50% para universal. Por que eu coloquei 50%? Porque o manual do candidato tá confuso pra caramba. A gente não sabe ao certo se todas aquelas vagas são exclusivas para o processo de seleção do vestibular da UEL ou se já estão incluindo a prova Paraná e também o SISU. Então tá confuso. Então vamos subentender que 50% das vagas é para universal pela concorrência. Mas lembra, nós também temos vagas para o Prova Paraná+, quem está no último ano do ensino médio faz a prova e consegue entrar em todos os cursos da UEL, e também nós temos o SISU, tá? E da Prova Paraná, é dividido em 20% das vagas, 10% para negros e 10% para não negros. Ela é exclusiva para a escola? Exclusiva para a escola pública e quem teve formação integral no Paraná. E também escola pública. Tanto que foi um debate muito grande no último processo da Prova Paraná. O que eles queriam fazer? Quem estava no terceiro ano do ensino médio poderia fazer a Prova Paraná se tivesse cursado naquele último ano. Qual que era o problema? A galera do particular ia se matricular no último semestre no colégio público para poder fazer a prova e entrar na faculdade. E aí conseguimos combater isso, e aí só pode passar pela Prova Paraná+ quem fez os 3 anos na escola pública no Paraná. Entendeu? Tranquilo? Qual que era a sua dúvida? A pessoa fez escola particular do fez a prova Paraná+, se ela conseguiria passar. Sim, é só no ensino médio. No fundamental aí não entra como critério. Mas aí, pra ser bem sincero, pra você entrar na faculdade, você tem que estudar bem primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O do fundamental quase nada aparece no vestibular. Quem dera que se fosse conteúdo de fundamental no vestibular. Mas o que pega mesmo é no ensino médio, né? Tanto que o Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio. Aí, mais uma coisa. Caso você tenha tido formação em outro estado do país, não no Paraná, infelizmente você não vai conseguir ingressar pela Prova Paraná+. Porque tem que ser no Paraná, tá bom? E quando você... Alguém aqui tá fazendo o ensino médio ainda? Vai fazer a Prova Paraná? Quando abrir o processo de inscrição, converse com o pai, porque eu vou falar para vocês as faculdades boas para você se inscrever. Por exemplo, Ponta Grossa, ano passado eu consegui fazer 10 alunos passarem medicina lá. Por quê? Porque eu sabia que ninguém se inscreveu em Ponta Grossa. A galera se inscreveu e pediu transferência para cá. Então, depois eu passo os macetes pra vocês. No final da aula eu vou passar também. Fala, paizão. É só pro Paraná. Só o Ratinho fazendo aqui essa loucura e o problema que vai implementar no Brasil tudo. Fala. É, por aí. Tanto que, lembra que eu indiquei pra vocês o site lá do Desempenhos Médios? Eles trabalharam lá também só sobre a Prova Paraná+, no último edital, que eles publicaram, a última cartilha. Então dá uma olhada lá que eles passam informações só sobre a Prova Paraná. Como funciona a transferência de vaga de uma faculdade para outra? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Quer que eu explique isso aqui agora? Todo ano, pelo menos uma vez no semestre, algumas faculdades fazem mais vezes, tá? Tanto a universidade pública quanto a universidade privada, ela abre edital de transferência para a comunidade externa. Então imagina assim, você fez o Enem, você passou pelo SISU, numa faculdade pública, você passou na UTF-PR, só que você mora perto da UEL, e você adoraria fazer faculdade na UEL. E a UEL abre um edital de transferência para a comunidade externa. Ela vai colocar assim, tais cursos, nos anos tais, no semestre tal, estão com essa quantidade de vagas disponíveis para transferência de comunidade externa. Você se inscreve, você só tem que colocar o seu comprovante de matrícula e caso você tenha histórico escolar da universidade, você coloca junto. A universidade vai avaliar e ela vai te convocar para entrar na faculdade. Você sai de uma faculdade para outra. Isso serve também da particular para a pública e da pública para a particular. Então, 2 anos atrás eu tive uma aluna que eu dei aula particular lá em Cambé. Ela queria passar em Direito. Só que qual que é o ponto? É uma aluna que fez EJA, ela teve uma defasagem de conhecimento
acadêmico muito grande, e aí ela foi querer estudar para o vestibular faltando 2 meses. Eu ajudei ela a estudar. Ela ficou na lista de espera. Mas eu falei para ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá se preparando errado. Vamos fazer vestibular de faculdade particular, porque particular é fácil. Faz o vestibular da particular, consegue uma bolsa aí de 50%, 70%. Ela conseguiu uma bolsa de 80%, uma particular de Londrina. Ela foi fazendo. E eu falei assim, ó, fica esperta, porque daqui a alguns meses eu vou te mandar o edital de transferência. Ela saiu do Direito Unifil para entrar em Direito UEL, sem passar no vestibular da UEL. Ou seja, ela ficou 6 meses pagando 20% do valor de uma faculdade de Direito e se mudou para a faculdade pública. E qual que é a parte mais interessante? Olha assim, ó, se não abrir o edital de transferência, você vai pagar 20% do curso, que é um valor muito menor do que você pagar aula particular para mim e também pagar cursinho particular para você entrar na UEL. Então continua fazendo, continua estudando para o vestibular, porque se você não entrar nesse ano, quando você entrar, você já bate as disciplinas que você fez na particular e você não precisa fazer 1 ano de direito. Muita gente faz isso. Infelizmente, essas informações não é tão divulgado. E aí, se fosse muito divulgado, as particulares iam ficar malucas, as privadas. Então, tem muito esse jogo. Muita gente fez a inscrição na Prova Paraná, entrou em Ponta Grossa, pediu transferência para Londrina e está estudando em Londrina. E como que não tem divulgação sobre esse edital de transferência, são poucos inscritos. Então, praticamente se inscreveu, já transferiu. Fala. Depende da universidade. A maioria delas só pedem comprovante de matrícula e histórico acadêmico. Então, se você reprovou em um monte de disciplinas na particular, a universidade pública fala assim, esse safado vai ficar reprovando aqui na minha. Então, não vou deixar entrar. Agora, se você tem um desempenho médio ali, legal, você vai passar tranquilo. Só para vocês terem uma noção do universo acadêmico. A maioria das pessoas terminam a graduação com média de todo o curso até 70 pontos. Uma pessoa que está com média de 80, o cara é um gênio. Entendeu? É muito, muito raro. Quando você vai em formatura de faculdade, tem a honra ao mérito, quem teve o melhor desempenho em todo o curso. Você vai ver o curso de matemática, o melhor desempenho, 6,9. Eu não tô brincando, não. Melhor desempenho de engenharia, 6,8. Aí você vai ver humanas lá, já muda um pouco. Mas aí essa parte de cursos, a maioria deles, a média é menos do que 7. Tranquilo? De boa? Faz o Enem. Vê quais cursos que você quer. Estuda quais universidades tem próximo de você e vê sua nota. Se você tiver uma nota ótima, se inscreve para a UEL. Se você tem uma nota mediana, vale mais a pena você colocar em uma universidade que não é tão concorrida e depois pedir transferência. Tá bom? Fala. Fácil. Que curso? Tem sim. São todos os cursos da UEL, meu bem. Todos. Eu já vou falar sobre isso aí também. Tá bom? Sobre o Enem. Aqui, ó, o Manual do Candidato. Saiu fresquinho essa semana, mandei o link lá no grupo para vocês esses dias, tá? Se você não acessou, é só escanear o QR Code. Exemplos, tá? Cursos com o SISU, que é o amigão que acabou de falar do Enem. Tá? Para quem não sabe, no Enem, quando você faz o vestibular, você tem 2 opções de entrar na faculdade. Ou pelo SISU, que é para faculdades públicas, ou pelo ProUni, que é para universidades privadas. O ProUni, é importante você saber que são 2 períodos de inscrição. Você pode se inscrever no começo do ano e também no início do segundo semestre. Tanto que agora há pouco tinha aberto as inscrições do ProUni no segundo semestre. Então, eu me inscrevi no Enem, fiz a prova, não fui aprovado no ProUni no começo do ano, calma que na metade do ano vai abrir uma outra inscrição que você vai poder entrar na faculdade particular com bolsa até integral. Tá bom? Então o Enem é muito importante para você fazer. Na primeira leva, todo mundo faz inscrição. Na segunda leva, menos da metade. Então sua chance de entrar é muito maior, tá? Sobre o site da UEL aqui, o Manual do Candidato. Coloquei aqui que a página 11 tem os cursos com inscrição no SISU. Então, todos os cursos que tem um asterisco aqui no curso são cursos que você pode entrar pelo SISU. Então, ADM você pode entrar,
arquivologia, agronomia, artes cênicas, biblioteconomia. Entra no manual do candidato e olha se o seu curso ele encaixa. A nossa querida ele falou de arquitetura, e a arquitetura realmente não tem como entrar pelo SISU. Só tem como pela prova Paraná ou pelo vestibular da UEL. Tá bom? Vou passar aqui rapidinho só para você olhar aí se o seu curso tá com SISU ou não. Design gráfico e design de moda, que também são cursos de prova de habilidade específica, ou seja, de desenho, também não tem. Provavelmente o de música também não vai ter. Quer ver? Ó, música aí, ó, também não tem. Medicina também não tem como entrar pelo SISU, só medicina veterinária. E assim por diante. Tranquilo? Alguma dúvida sobre esse assunto sobre o SISU? Não? Daqui a pouco eu falo com mais calma com vocês sobre isso também. Entendeu? Para você que está no terceiro ano, pode ser muito bom se você for bem na prova. Se você não for bem na prova, agora você vai ter drasticamente uma redução nas vagas na faculdade por conta disso. Então é a sua chance, melhor chance para entrar na faculdade. Para quem está no terceiro ano de ensino médio, o melhor jeito de entrar na faculdade pública é a prova Paraná+, tá bom? Depois você faz as maracutaias do colégio da faculdade particular para entrar para a pública, ou se não, você entra pelo processo de cotas aqui. Tranquilo? De boinha? Oi. Ó, o SISU é só para a pública, o ProUni é particular. Eu posso passar pelo ProUni e eu posso pedir transferência para entrar numa faculdade pública. Isso é de acordo com o edital de transferência da faculdade. Então a UEL, pelo menos 2 vezes no ano, ela abre edital de transferência. Entendeu? Independente de onde que você tá, a UEL vai aceitar. Veio da particular? Beleza. Veio da pública? Beleza. Só que tem que ver se o seu curso e o ano vai estar disponível para você fazer a transferência naquele período. Tá bom? Por isso você tem que ficar muito grudado no Instagram da UEL e também nas divulgações dela. Continuando, período do curso. Agora, mais uma informação relevante para algumas pessoas. Muitas pessoas vão se inscrever no vestibular e pensam assim, eu vou me inscrever no período que é ideal para mim. Para a maioria das pessoas é o período noturno. Por quê? No período da manhã e da tarde a pessoa trabalha, depois do trabalho ela vai para a faculdade estudar. A maioria dos trabalhos convencionais no Brasil é assim. Mas, por conta disso, muitas pessoas se inscrevem no noturno. Então, a concorrência para o noturno é maior. Então, qual que é a ordem de menor concorrência no vestibular? O que tem mais concorrência é o noturno. O que tem média concorrência é o matutino. E o que tem baixíssima concorrência é o vespertino. Mas, professor, vespertino é o período da tarde. Tem vários cursos da UEL que são ofertados em vários períodos. Como, por exemplo, direito. Direito é ofertado manhã, tarde e noite. O período da tarde, ele tem baixíssima concorrência. Tanto que a nota de corte em alguns vestibulares foi metade do noturno. Porque quase não tinha inscritos comparado ao noturno. Então, o ideal para você que está desesperado em entrar na faculdade, se inscreve no período de menor concorrência. Entrou, aí você faz um esqueminha que o pai vai te ensinar. Tá bom? Quando você entrar na faculdade, você pode pedir transferência de período. Sabia disso? Exemplo eu entrei na faculdade no matutino. Nos últimos anos da faculdade eu já estava dando aula. Eu estava dando aula em escola pública. Escola pública manhã, tarde. E também boa parte do tempo, chegou sexta-feira. Muitos colegas meus do noturno, o que eles faziam? Falavam pro professor assim, professor, eu tenho um compromisso sexta-feira à noite, eu posso vir na aula de manhã, assinar a lista da noite? O professor liberava. Muita gente faz isso. Ou você faz isso no boca a boca com o professor. Professor, eu vou assinar a lista de presença do noturno, mas vou vir no matutino. Ou você faz o seguinte. No início de todo semestre tem o processo de matrícula das disciplinas. Você escolhe a disciplina que você vai fazer, o horário que você vai fazer. Se você é obrigado a fazer a disciplina na manhã, faz a matrícula de manhã. E depois você abre no mesmo site requerimentos e você pede requerimento de transferência de período. Você está matriculado no matutino, só que a sua lista de chamada vai estar no noturno. Eu fiz isso no meu último ano da faculdade, porque eu tinha que dar aula de manhã e eu não podia parar o curso. Então eu me matriculei no matutino e eu só fiz um requerimento para minha matrícula estar no noturno. E aí eu respondi a chamada no noturno. Podia continuar minha vida normalmente. Só que qual que é o detalhe? Agora eu vou falar bem claro.
No primeiro semestre é quase impossível você fazer isso. Então você vai ter que abdicar um semestre seu, tá? Da sua vida comum de trabalho e tal, para você conseguir ficar no período que você foi aprovado. A não ser que você converse com alguém do noturno. Imagina assim, eu passei no matutino. Eu conheço uma pessoa do noturno que ela precisa trocar para amanhã. Você vai junto com essa pessoa lá na Prograde e fala assim, nós queremos fazer a troca de período. A Prograde troca os dois. Um vai para o matutino, o outro vai para o noturno. Tanto que se você for lá pro RU, naqueles mural lá direto tem uns recados. Alguém do curso de Direito no período tal consegue fazer transferência? Porque as pessoas vão trocar as suas vagas em períodos. Tudo bem? Então, se você quer muito entrar num curso muito concorrido, se inscreve no período que tem menos concorrência, entra e faz requerimento de mudança de período. Ou senão você transfere para o período da noite. Tá bom? Olha, querida. Depende do curso, mas em média, vamos se dizer. Em média, no período matutino é das 8 até meio-dia, porque depende da grade do curso. Tem curso que é blocado, ou seja, você tem aula das 8 até meio-dia do mesmo professor. Ou senão você tem 4 aulas de disciplinas diferentes de manhã, das 8 até meio-dia. No período da tarde é por volta das 1h30, 2 horas até 5, 5h30. E no período da noite é das 7 até as 10h40. Tá bom? Aí, de acordo com o professor. Tipo assim, por exemplo, curso de História. O curso de História ele tem um departamento muito pequeno. Então, o professor que dá aula de manhã é o mesmo que dá aula à noite. Então, a gente consegue fazer o boca a boca com o professor. Professor, posso assinar a lista da manhã? Porque eu não vou poder vir à noite. Ou, professor, eu faltei de manhã. Eu vim agora à noite. Eu posso assinar a lista da manhã? O professor libera. Mas o ideal é você fazer a transferência no site. O site é liberado para você fazer isso. Você vai fazer um requerimento, a UEL vai homologar e na sua inscrição, na sua matrícula, vai estar no período da manhã ou da noite. O ideal é você fazer um requerimento, porque daí você ganha um passe no período que você quer ter aula. Do mesmo jeito. Tá bom? Mas lembra, temos o fator humano. Às vezes tem um professor que ele é meio... E aí ele vai ficar implicando. Mas aí, com o tempo, a gente vai dando um jeito. Fala, campeão. Aí, papai. Curso integral é curso integral. Você não tem jeito. Aí é tipo, você vai ter que ter tempo. Na verdade, sim, já vou também aproveitar esse momento que você está falando de curso integral. Muita gente sonha em fazer um curso integral. Por exemplo, eu tenho um sonho em fazer psicologia na UEL, só que ele é integral. Eu já sou um homem casado, tenho que pagar minhas contas, não tem como eu ficar amanhã e tarde aqui na UEL. Porém, vem um pulo do gato. A maioria desses cursos integrais, você fica integral 2, 3 dias da semana, manhã e tarde. Isso às vezes no primeiro ano. No segundo ano, você já não tem mais esse período integral. E lembra que eu falei que na matrícula você escolhe a disciplina que você vai fazer o horário? Tem alguns cursos que ele oferta a mesma disciplina em períodos diferentes. E aí tem como você fazer a mesma disciplina ou na tarde ou na manhã. Só que isso é de acordo com o curso. Eu não consigo dizer uma regra geral. E mais uma coisa. Se você pensa assim, eu tenho que trabalhar e eu quero fazer um curso integral, não tem como eu conciliar, então ganha dinheiro na faculdade. Você ganha 700 conto só para você fazer pesquisa, chamado Bolsa de Iniciação Científica. 700 conto por mês pingando. Um ano inteiro só para você escrever um artigo e apresentar no final do ano. Ou você ganha 700 conto para você fazer parte do cursinho. Na verdade, o cursinho paga 800. Ou senão, você vai fazer parte de projetos de estudo, estágio, que você vai ganhar bolsa, depende do curso. Por exemplo, curso de Direito. Bolsa de estágio de Direito aí é 1.200 conto. E tem mais uma coisinha. Nos últimos anos, o nosso governo federal abriu uma portaria que você pode acumular bolsas. Então você pode ganhar 2 bolsas ou mais. Um CLT comum aí, o salário mínimo é 1.400. Se você tem 2 bolsas, você ganha 1.400. Isso aí, isento de tributação. Direto ali, no Pix. Tá? Então, tem como você ganhar dinheiro, continuar estudando e ser pago por isso. A UEL mesmo, ela tem uma bolsa de permanência. Se você só continuar estudando, você ganha 700 conto. Se você entrar em licenciatura pelo Enem, você ganha uma bolsa do governo federal. Então tem vários esqueminhas para ganhar dinheiro. Quando eu fazia a faculdade, eu tinha a bolsa do cursinho,
teve período que eu tive bolsa de iniciação científica e eu também trabalhava em bar de madrugada. Então eu ficava manhã tendo aula, de tarde eu fazia os projetos, de noite eu ia pro bar e às vezes eu vinha virado direto pra faculdade. Por isso que eu trabalhava de manhã, porque pra mim era ideal ter aula de manhã. Porque eu era barman, né, não sou mais, eu ficava trabalhando à noite, daí eu vinha de manhã. Se fosse o contrário, eu tava ferrado. Fala, querido. Não. Você pode fazer uma iniciação científica em engenharia. Ah, eu quero fazer um projeto utilizando reciclagem em construção civil. Pode. É só você ter um professor que você fala, professor, tem um projeto tal, ou você entra no projeto dele e você ganha a bolsa com ele. Entendeu? Eu ganhei bolsa de iniciação científica fazendo análise de acervo de biblioteca dos anos 1800. Pergunta se eu lembro alguma coisa. Não lembro, mas eu usei bastante o dinheiro. Tá bom? Continuando. Esse aqui eu já mostrei, eu voltei sem querer. Aqui, ó, os cursos que vão fazer específica, eu já falei isso, mas eu vou relembrar, porque às vezes alguns alunos não viram a aula. Os cursos que fazem específica são agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e IA, design de moda, design gráfico, direito, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. Tá bom? São esses os cursos que você vai fazer os 2 dias de prova. Eu pretendo um dia fazer uma aula só sobre a prova de habilidades específicas, a galera de desenho, a galera de músicas. Por que que eu quero fazer isso? Porque praticamente você não tem nada na internet sobre isso. Então eu vou fazer uma aula para ajudar vocês, vou tentar pegar alguma professora de arte para ajudar a gente na aula, porque eu sou professor de história, não tenho tanto subsídio para isso, mas vou ajudar vocês na medida do possível, tá bom? Que horas são? 56? Dúvidas? Façam perguntas aí agora, aproveita, vai. Galera que chegou atrasado, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar também. Às vezes você não chegou a tempo, não viu. Não tem nenhuma pergunta? Não? Ai, mais uma coisinha, por favor, eu esqueci de colocar aqui, ó. Quando você faz inscrição no vestibular, aparece lá uma opção falando assim, você necessita de sala especial? Você é um aluno que tem necessidades especiais? Se você tem dificuldade de visão, se você tem dificuldade de concentração com barulho, se você é uma pessoa que é neurodivergente, é autista, você tem alguma especificidade que te dificulte a fazer o vestibular de uma maneira comum ou ficar num ambiente com muitas pessoas, coloque isso na sua inscrição, porque você vai ter o direito de uma sala especial, onde que só vai ter um fiscal, você e a prova, e 1 hora a mais de prova. Então, exemplo, teve um vestibular que eu apliquei a prova, eu trabalho no vestibular quase todos os anos, como fiscal. Teve uma mulher grávida que fez a prova. Ela não colocou que ela estava grávida. No meio da prova, ela passou mal, ela desmaiou. Lá vai eu, fiscal, franzino do jeito que eu sou, carregando uma mulher grávida que ela desmaiou, caindo na cadeira. E ela simplesmente podia fazer a prova numa sala especial. Ou outros casos, mães que acabaram de ter filho, tá no processo de amamentação. A pessoa para de fazer o vestibular, ela não vai fazer o vestibular porque ela tem que amamentar. Não, se você tá amamentando, você pode ir numa sala especial, você pode amamentar o seu filho na hora da prova. Tipo, por favor, tome cuidado nessa parte, porque é um direito seu. E lembra que eu disse, a galera aí que é filhinho de papai, forja laudo para conseguir essa 1 hora de prova. Então, se você tem esse direito, use. E tchau!